Alguns versículos aqui encontram-se no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos e trazer para o culto da família, tá bom? Não que a palavra do nosso irmão Juvenil não seja teu, porque está falando sobre a responsabilidade do chefe da casa, do pai, mas só para endossar aqui, né? Eu quero aqui ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, nos diz: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, Noé, fará uma arca de madeira, de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Isso está um pouco diferente. Versículo 17: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Versículo 18: Mas com você, Noé, e com sua família, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 22, preste muito bem atenção. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Capítulo 7 e o versículo 1 nos diz: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Alguém pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. É um contexto muito bem conhecido, a qual fala a respeito de um personagem muito também conhecido na Bíblia: Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. E todos nós sabemos a respeito da história que Deus passou a Noé, a orientação, a qual ele, o próprio Deus, ao contemplar a degradação dos seres humanos, das criaturas que o próprio Deus tinha criado e formado, essa humanidade, esta geração, ela agora começa a se corromper, começam a se prostituir. E o termo, a palavra aqui, prostituir, não é somente se referindo em relação entre homens e mulheres, não. O povo estava se prostituindo, indo tudo contra os princípios bíblicos da palavra de Deus. Tudo que Deus tinha ordenado, orientado e ensinado aquela geração a se voltar para Ele, a adorar unicamente e exclusivamente ao único Deus, Criador dos céus e da terra e do mar, o povo agora abandona todos os preceitos, todas as ordenanças, todos os decretos e todas as leis, e passam e andar agora na contramão da palavra de Deus. Consequência disso, Deus olha lá do alto dos céus, lá de cima, para a terra,
e contempla somente um homem e sua família. Homem este conhecido como Noé. E o próprio contexto a qual nós lemos aqui nos diz: entre na arca você e toda a sua família. Capítulo 7. Porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Meu irmão, minha irmã, a geração estava toda corrompida. Toda, porque senão o próprio Deus não tinha feito menção a respeito de Noé, Filipe, que só ele era o único justo daquela geração. Agora, sabe por quê? Versículo 22 do capítulo 6. Noé fazia tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se Deus tinha ordenado a Moisés, entregado as leis, os mandamentos, os preceitos, Deus também tinha, consequentemente, passado para toda aquela geração atual daquela época. Só que a diferença foi que toda a humanidade não deram ouvidos e não atentaram para o que Deus tinha falado, profetizado e pedido para que a humanidade fizesse. A prova é que no versículo 22, Deus diz que Noé, somente Noé, foi o único que fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E trazendo para os dias atuais, para a nossa época, para os nossos dias, eu faço uma pergunta: será que nós, eu vou me incluir também, estamos verdadeiramente fazendo tudo exatamente como Deus tem ordenado para mim e para vocês? Não precisa me responder. Fique com a interrogação, faça uma reflexão. É necessário nós pararmos, refletirmos, ponderar os nossos conceitos, a nossa visão, a nossa linha de pensamento, consequentemente os nossos comportamentos, o nosso modo de viver, o nosso modo de convivermos uns com os outros. Será se verdadeiramente está sendo como Deus verdadeiramente requer? O irmão Josenildo aqui falando, pregando, falou que devemos amar e fazer o bem enquanto ainda temos tempo aqui neste mundo, nesta terra. Como está o nosso procedimento? Dentro da igreja é mas lá fora, como é que nós estamos? Eu estou me incluindo também. Tá bom? Não estou aqui na condição de julgar e nem na condição de condenar ninguém. Não. Estou fazendo aqui alguma reflexão para mim e para cada um de vocês. Será se verdadeiramente Deus pode olhar lá do alto céu e contemplar diante de toda essa geração atual, toda essa humanidade atual, e contemplar pelo menos um justo ou uma justa?
através da nossa atitude, como chefe, como pai ou como mãe, pode influenciar muito dentro da nossa casa, perante as nossas famílias. A prova está aqui que Noé, por ser contemplado como o único justo daquela geração, Deus disse a ele: construa a arca. Construa a arca, porque eu irei exterminar de uma vez por toda esta geração. E através de você, por ser o único justo que eu tenho visto e contemplado aí nessa terra, eu irei salvar não somente você, mas também irei salvar a sua família. Não estou aqui atribuindo, fazendo condição que eu ou você podemos dar salvação à nossa família. Não, a Bíblia não nos relata isso, porque a Bíblia nos diz que a salvação ela é individual. Agora, é como testemunho. Nós podemos influenciar, começando dentro da nossa casa e também os que estão lá fora. Estamos vivendo dias aonde a humanidade verdadeiramente está nos mesmos moldes desses tempos passados. Quando você vê todo o contexto, antes de vir o dilúvio, a humanidade estava bebendo, casando, se prostituindo, farreando, fazendo tudo o que o seu bel prazer ele tinha vontade e desejo. Tudo o que a carne desejava e almejava, eles estavam saciando. E o Espírito, viu, crianças? Preste atenção aqui também, para começar por vocês também. Quando estiver ao momento da palavra, reverência na casa, porque é a palavra de Deus. Para aprender. Então, a humanidade hoje está nos mesmos moldes. Para mim, igreja, obreiro, não tem diferença nenhuma. A corrupção, a banalidade, o escárnio, a falta de compaixão. Se há falta de compaixão, o amor já está muito bem longe. Era exatamente como se encontrava aquela geração na época de Noé. E nós podemos sermos contemplados lá do alto céu pelo nosso Deus e ouvirmos da própria sua boca, dos seus próprios lábios, que existe pelo menos alguém justo ainda aqui nessa terra, aonde ele pode contar e ele pode mandar preparar ainda a arca para que muitos sejam salvos. Que possamos irmos para casa nesta noite com essa reflexão. Se nós não podemos alcançar pelo menos os que estão lá fora, a humanidade, a sociedade, que talvez não queira dar ouvidos como é a situação a qual ele se encontrava justamente aquela geração na época de Noé. Mas será se Deus pode contar com você para salvar no mínimo a sua família, a sua casa, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua nora ou os seus genros?
Será se Deus pode verdadeiramente contar alguém aqui nessa terra? Encontrar, melhor dizendo, para que Ele volte a fazer novas alianças. O dilúvio aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Foi real. Foi confirmado. Só foi salvo quem? Noé e sua casa, sua família. E Deus começou uma nova história para Noé e as suas famílias. Deus também quer começar uma nova história para mim e para a sua casa, para a nossa família. O que é que nós temos que fazer? Exatamente tudo quanto Deus nos manda e nos ordena. Foi o versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis. Noé fez tudo exatamente conforme Deus lhe ordenava. Quer ter a sua família alcançada? Talvez você diga, mas o meu esposo até hoje não quer me dar ouvidos, até hoje ele não se converteu. Talvez você diga, até hoje a minha esposa não me acompanha, o meu filho ou a minha filha que um dia esteve juntamente comigo caminhando, mas hoje não caminha mais. Mas faça exatamente tudo conforme Deus nos manda, nos orienta e nos ordena, porque a qualquer momento, quando Ele vier, Ele vai salvar a minha e a sua casa. E pelo nosso testemunho, a nossa família vai ser alcançada. E após ser alcançada, vai voltar-se para o nosso Deus. E assim terá também direito à vida eterna. É o que Deus tem para mim e para cada um de vós. O dilúvio não foi o fim da humanidade, não. Foi o fim para aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. Também Deus daqui não isenta, não encobre, que aqueles que não quiserem nada, infelizmente, o fim é outro. Mas aqueles que derem ouvidos e colocar em prática e fazer tudo exatamente conforme manda as Escrituras Sagradas, terá verdadeiramente uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida, como Noé teve juntamente com a sua família. Deus tem o melhor para a minha e a tua família. Ele tem ainda a promessa, ainda está de pé. Enquanto esse arco que nós vemos de vez em quando, que as pessoas chamam de arco-íris, é a prova da aliança entre Deus e o ser humano, aquele que quiserem firmar a aliança com Ele. Da parte de Deus, a aliança está para cada um que desejarem também firmar a aliança com Ele. Então, irmãos, minhas irmãs, continuemos firmes na promessa e na palavra de Deus. Que venhamos e possamos colocar verdadeiramente, irmã Márcia, em prática tudo quanto nos manda as santas Escrituras Sagradas. Talvez você esteja aí ainda se pensando, mas se Jesus voltar hoje e toda a minha família não está servindo, não está caminhando, Deus ainda tem um tempo oportuno. Só nos resta
continuar orando, apresentando e fazendo a nossa parte. Tá bom? E o restante é com Deus. 21 horas. Vamos encerrar em nome de Jesus. Só temos